Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos partir para mais um desafio. Desta vez nós iremos fazer este 1068 que se chama Balanço de Parêntese 1. Por que eu estou fazendo ele em ordem aleatória? Estamos pegando primeiro os que são mais fáceis de fazer, para depois começarmos a pegar o mais complicado, porque este exercício é do grupo de estrutura de dados, então são exercícios mais complexos do que aqueles exercícios de iniciante. Então vamos pegar aqui o balanço de parêntese 1, que vai trabalhar com a estrutura de pilha, e ele é nível 5. Então vamos lá. Então, o resumo deste exercício. Nós iremos colocar como entrada uma expressão e ele vai verificar a quantidade de parênteses para poder verificar se está correto. Por exemplo, aqui eu tenho uma abertura de parênteses e um fechamento, então está correto. Aqui eu tenho duas aberturas de parênteses e em seguida dois fechamentos, também está correto. Aqui está faltando um fechamento de parênteses. Aqui está faltando uma abertura de parênteses e aqui está começando com fechar parênteses, que também invalida esta expressão. Ou seja, todo parêntese que fecha deve ter outro parêntese que abre correspondente e não pode haver parêntese que fecha sem um prévio parêntese que abre, e a quantidade total de parênteses que abre e fecha deve ser igual. Como entrada haverá N expressões, então vai haver uma quantidade que a princípio não se sabe de expressões, e como saída vai ter que mostrar se está correto ou incorreto aquela expressão. Ok? Vamos para a nossa ideia. Vamos criar um arquivo em Python, o RI 1068. Maravilha! Então, primeira coisa, gente, deixa eu colocar um comentário aqui. Vamos trabalhar, já está dizendo que nós vamos trabalhar com o assunto de pilha. E a pilha, ela trabalha com o funcionamento chamado LIFO, que é o Last In First Out, que significa o último item a entrar vai ser o primeiro a sair, fazendo alusão também à nossa pilha de prato, ou seja, sempre vamos ter acesso ao último item da nossa lista. Então, se eu abrir um parêntese, eu vou colocar ele na minha pilha. Depois, se eu quiser remover, eu vou remover o meu último item que estiver lá na lista. Se eu abrir parêntese 3 vezes, eu vou remover sempre o último que foi colocado, até que minha pilha esteja vazia para poder aparecer que a minha expressão esteja correta. Então, se a pilha tiver com algum valor, que algum fechar parêntese dentro dela ou abrir parêntese, significa que essa pilha não está vazia, então ela vai mostrar como incorreta. Então, vamos partir para a implementação deste exercício. Então, vamos receber uma expressão que o usuário vai nos informar. Depois que nós recebemos essa expressão, eu vou criar aqui uma pilha com a estrutura de lista. Criei uma lista vazia aqui, chamada pilha. Então, o funcionamento vai ser um funcionamento de uma pilha. Vou criar um for i in, e vou percorrer o tamanho da minha expressão. Vou usar o range, vou pegar o expressão .len para poder retornar o tamanho dela e fazer um laço de acordo com o tamanho da minha expressão. Beleza. Então, se minha expressão tiver 10 caracteres, vai acontecer 10 laços para poder percorrer caractere por caractere desta expressão. Maravilha! Ao entrar no primeiro loop, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma verificação utilizando o if. Se a minha expressão na posição i, ela for igual a abre parênteses, então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esta expressão aqui. Vamos deixar ela aqui sempre para poder nós analisarmos e ficar fácil de entender. Primeiro caractere. Então, vou aqui, o i está valendo 0. Vai ser esse abertura de parênteses.
vai fazer verificação. Expressão na posição i, que é 0, é igual, abre parênteses? É. Josias, agora eu tenho que fazer o quê? Verificou e percebeu que aquilo ali é verdade. O primeiro caractere, que está na posição i, é igual, abre parênteses. Então, eu vou pegar a minha pilha e vou usar o append, que insere lá no final da minha lista, e vou passar este abrir parênteses. Então, sempre que ele percorrer, agora ele vai percorrer quem? O i valendo 1. Ah, o i valendo 1 é A, não me interessa. O i valendo 2 é o mais, não me interessa. O i valendo 3 é o B, não me interessa. Ah, aqui é o fechar parênteses, o abrir, outro abrir parênteses, me interessa. Então, eu vou empilhar mais uma vez aqui. Aí, minha pilha vai ter 2 abrir parênteses. Mais ou menos é esta ideia. Porém, se eu botar um else aqui, gente, para poder fazer um tratamento daquilo que não for abertura de parênteses, qualquer coisa que não for abertura de parênteses vai acabar caindo neste caso. E eu não quero. Eu vou, então, usar um elif, senão se a minha expressão na posição i conter um fechar parêntese, o que eu vou fazer? Tipo, aqui vai conter um fechar parêntese. Ah, Josias, remove o último item da minha lista, da minha pilha. Vou lá na minha pilha e verifico que tem 2 parênteses. Este e este. Remove um. Não. Mas nós temos que levar em consideração que nós podemos ter uma expressão que pode começar com um fechar parênteses aqui, no início da expressão. Então, nós temos que fazer para poder tratar todos os casos. Então, aqui nós iremos fazer mais um comparativo. Se a minha pilha, .len, ou seja, se o tamanho da minha pilha for igual a 0, significa que minha pilha está vazia, não tem nada dentro dela. Então, se minha pilha ela estiver vazia, eu não posso remover nada dentro dela. Então, eu vou fazer até melhor aqui, ó. Se a minha pilha, o tamanho da minha pilha for maior que 0, significa que tem algo dentro da minha pilha. Tem algum elemento lá. Então, se o tamanho for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou retirar um elemento da minha pilha. Por que você vai retirar, Josias? Porque, vamos imaginar, ele percorreu aqui, adicionou na pilha. Tem um elemento, abre parênteses, na minha pilha. Percorreu aqui, adicionou outro elemento na minha pilha. Chegou aqui, ele encontrou um fecha parênteses. Então, ele vai tirar este elemento da minha pilha. Por quê? Porque no final, quando eu tirar isso aqui também, a minha pilha vai estar vazia, ou seja, esta expressão ela vai estar válida. Beleza? Caso contrário, minha pilha ela é igual a 0. Se minha pilha ela for igual a 0, o que acontece? A minha pilha está vazia. Eu não posso retirar um elemento de uma pilha que está vazia porque vai me trazer um erro. Porque imagina, eu tenho uma lista com nenhum valor. Como que eu retiro um valor de lá? Então, caso a minha pilha ela estiver vazia, porque esta validação é quando minha pilha ela tem mais de, vamos dizer, tem um ou mais elemento nela, e aqui é quando vai ter nenhum, quando minha pilha estiver vazia. Se minha pilha estiver vazia, eu vou adicionar o fechar parêntese na minha pilha e vou mandar ele sair deste loop. Vou mandar ele sair deste loop aqui usando o break. Maravilha. Eu já vou fazer um caso debugado que vai ficar mais nítido. Então, se a expressão conter o abrir parênteses, eu adiciono na minha pilha. Se não tiver o abrir parênteses, tiver o fechar parênteses, eu vou verificar. Minha pilha ela não está vazia? Então, eu vou fazer o quê? Vou retirar um elemento do final da minha pilha. Caso contrário, eu vou adicionar o fechar parênteses e vou sair. Aqui, eu faço uma validação se a minha pilha .len, ou seja, o tamanho da minha pilha for diferente
botar aqui igual. Se for igual a 0, eu vou retornar. Se minha pilha estiver vazia, correto. Caso contrário, incorreto. Ou seja, a tendência, por chamar balanço de parênteses, é que eu consiga equilibrar estes parênteses. Porque se tiver uma equação desbalanceada, ele vai ter que mostrar incorrect. Então, vamos pegar aqui, ó, executar. Vou passar aqui esta equação como o nosso primeiro teste. Correct. Vamos fazer esta primeira. Correct. Vamos fazer agora os 3 casos aqui, ó. Executar. Incorrect. Aqui que está faltando a abertura de um parêntese. Incorrect. E aqui começa com o fechar parêntese. Incorrect também. Vamos debugar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Beleza? Então, já está me pedindo um valor, que é a minha expressão. Já colocou, já me mandou incorrect. Vamos copiar ele aqui, para nós fazermos um teste, para poder verificar se vai ser validado. Sabendo que ele não vai ser validado ainda, porque o correto ele está pedindo todas as expressões e depois mostrando se elas estão corretas ou não. Não mostrando uma, parando a execução, depois voltando outra. Então é normal que aqui ela mostra erro, ó, 100% erro. Na resposta vai mostrar um caso aqui que vai nos ajudar, que é para poder validar quando isso aqui, ó, nós vamos ter que trabalhar com um tratamento de exceção. Vamos colocar isso aqui no nosso código. Então, vamos trabalhar aqui. Enquanto isso for verdadeiro, vamos usar um try. E usar o EOF error. Vou indentar isso aqui também. Maravilha. E vamos validar aqui. Vamos pegar aqui, estrutura, Python 3.8. E mandar para a submissão. Código recebido, sua submissão está na fila. Deu erro novamente, linha 20. Erro break. Esperava uma indentação no break. Não tem problema não, vamos lá. Show. Então, foi aceito. Esta parte do debug, vamos verificar se ele vai debugar agora. Colocar no início para poder ver se ele vai debugar. Deixa eu só indentar esse break aqui.
Aqui não está aceitando esse breakpoint, poder entrar com o valor. Então agora foi, ó, ele vai pedir para poder entrar com a expressão. Vou pegar aqui um caso que vou mostrar como é incorreto. Então a primeira coisa, ó, coloquei a expressão, ele leu minha expressão, inicializou uma pilha vazia, vai percorrer o tamanho da minha expressão. Então, se eu for passar o mouse aqui, ó, ele vai dizer, ó, minha expressão, ó, tá aqui. Aqui, ele está dizendo que vai começar no índice 0. Então, vamos percorrer lá, ó. No índice 0, ele verificou o quê? Que minha expressão começou com abertura de parênteses. Então, ele entrou dentro desse if e vai adicionar este parêntese dentro da minha pilha. Então, minha pilha agora tem uma abertura de parênteses aqui, ó. Então, tem um primeiro elemento na minha pilha, que é uma string. Vou voltar e vou comparar. O caractere que está na posição 1 é igual a abrir parêntese? Então, vou verificar que é o A, não é nem aqui e nem aqui. Então, ele vai voltar lá adiante, ó. O mais também não vai acontecer nada, o B não vai acontecer nada, o asterisco também não vai acontecer nada. Agora nós vamos ter mais uma abertura de parênteses, ó. Ele entrou aqui, adicionou mais um parênteses na minha pilha, então agora nós temos 2 parênteses aqui, e vai continuar, ó. O 2 não acontece nada, o menos não acontece nada, o C não acontece nada. Agora nós vamos ter o fechamento do parênteses depois do C. Então, chegou aqui, não vai cair nesse if, porque não começa com abertura de parênteses. Vai cair neste segundo if. E aqui ele vai fazer o quê? Vai fazer a verificação. O tamanho da minha pilha é maior do que 0. Ele vai verificar que minha pilha tem 2 elementos. Então, ó, a lista tem tamanho 2. Então, é maior que 0. Então, o que ele vai fazer? Vai adicionar um item do final da minha pilha. Logo, minha pilha só tem somente um valor. Então, ó, continuando, ó, agora minha pilha só tem um elemento, que é a abertura de parênteses. E aqui, quando chego, ele vai remover este parênteses aqui. Removendo esse parêntese, ele vai sair do meu loop e vai terminar a execução. Então, basicamente é isso, o debug e a criação do exercício. Então, até o próximo vídeo.